Você vai ouvir agora uma poderosa palavra de Deus com o pastor Fernando Alves. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias, adicione o zap do pastor Fernando Alves, DDD 11 96598 6895, DDD 11 96598 6895. Antes de ministrar, eu mando saudação para todos os pastores amigos, pastoras de Deus. Eu disse e repito, vou dizer de novo, eu abraço o ministério de pastoras, respeito, honro, e que Deus abençoe todas as pastoras no mundo inteiro, amém? Deus abençoe as missionárias, todos que estão atentos conosco. Que Deus dê graça e força na caminhada. Lembrando que se você quiser ouvir uma mensagem poderosa, vai no YouTube e coloca lá Fernando Alves, o pastor das multidões, e lá tem muitas mensagens para você se alimentar, para a honra e glória do nome de Jesus, tá bom? Já tem lá 103 mil visualizações, somente 103 mil, tá? Que bênção de Deus, o povo gosta da palavra genuína. Balela não é a palavra, não é assim? Comida boa, não é comida ruim não. Vamos abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro de 1 Samuel. Hoje eu quero ler no capítulo de número 20 e quero ler apenas um versículo para nossa meditação. Que diz assim a palavra de Deus, capítulo 20 de 1 Samuel, versículo de número 41, que diz: depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra, inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto em terra, então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Amados, aqui está um texto da Bíblia Sagrada que nos traz uma história onde o Senhor colocou essa palavra no meu coração, sabe, irmão? E quando a palavra começa a arder no meu coração, eu tenho que transmitir, mas transmitir dentro da ética, transmitir com a essência do Espírito Santo, transmitir debaixo da graça de Deus, porque se não for na graça, nós não transmitimos, até porque nós que somos seres humanos, nada temos. Tudo vem do Deus Todo-Poderoso, pois é Ele o Deus que vive, que reina e que opera milagres e maravilhas. Amados, esse texto, ele fala a respeito de Davi, como também fala a respeito de Jonatas. Davi, nós sabemos quem foi Davi. Davi, ele um homem segundo o coração de Deus. Ele tem uma chamada de Deus muito forte, sabe, irmão? Chamada de Deus, quanto mais, guarde, sabe o que eu vou dizer? Nunca esqueça disso. Nos momentos de dificuldades, lembre dessa palavra que eu vou dizer agora. Quanto mais forte é a chamada de Deus na sua vida, mas você vai se deparar com coisas que você não desejou, não deseja e não quer se deparar. Por quê? Por conta da chamada de Deus. A chamada de Deus, irmão, quem tem verdadeiramente chamada de Deus, eu já preguei, já ministrei sobre isso aqui outro dia, outras vezes. E hoje Deus toca no meu coração para falar a respeito de chamada de Deus, entendendo que não é a mesma mensagem. Mas chamada de Deus, amados, quanto mais profunda, quanto mais estreita a chamada de Deus com você, pode ter certeza que
Não fique pensando, irmão, que o diabo, ele se levanta hoje e vai passar um ano sem se levantar. Não, negativo. É todo dia ele se levanta, todo dia. Você que está aí, você tem que entender que é todo dia por conta da sua chamada. E se você parar para meditar, se você parar de fazer a vontade de Deus, não para não, mas diminui. Você está entendendo? Diminui. Por isso que muitos deixam de fazer a vontade de Deus e não querem mais prosseguir. Então, quem era Davi? Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, e nós sabemos disso. Ele teve essa honra, esse privilégio, sabe? Ele recebeu esse presente. Na verdade, Davi, um herói real, sabe? Podemos dizer, Davi, na vida real, ele foi um herói bíblico, sabe? Rei de Israel, um homem que abateu um grande gigante. Meu Deus do céu, sabe? Muitas coisas aconteceram na vida dele. Ele, no trono, ele conseguiu, irmão, olha que coisa tremenda. Isso aqui é uma coisa, isso é de espetáculo, né? Ele conseguiu unificar todas as tribos de Israel sob uma única coroa, sabe? Isso aqui é o currículo. Eu tô expressando um pouco do currículo de Davi. Quem tem currículo tem, irmão, de crente, sabe? Currículo de crente, de testemunho, de respeito. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não é? Um dia eu botei no perfil assim do Zap, quem tem, tem. Quem não tem, tem inveja de quem tem. É muito foda esse negócio, né? Então, amados, ele conseguiu unificar. Ele conseguiu unificar, irmão, de uma maneira, sabe, agradável. Isso aqui é algo que os outros não conseguiram unificar. Ele conseguiu unificar todas as tribos de Israel sob uma única coroa. Ele derrota o exército filisteus. Ele torna Jerusalém em capital do reino. Davi, por isso que ele foi um herói bíblico. Ele entrou para mudar, ele entrou para fazer, ele entrou e fez. O homem pega uma harpa, irmão, e ele começa a tocar uma harpa. Observe os conteúdos que tinha dentro de Davi, que Davi possuía, sabe? Não tinha como. Se levanta um Saul para querer destruir ele, por quê? Porque não queria ver Davi brilhando. Irmão, quem foi chamado para brilhar, foi chamado para brilhar, irmão. E quem foi chamado para brilhar e não brilha, porque não dá lugar a Deus, porque não busca a Deus, sabe? Porque tem muita gente que a vida é dar lugar ao diabo. E tem, pastor? Tem. E como tem? Então Davi, ele teve a alegria, quando estava no trono, de unificar todas as tribos de Israel sobre uma única coroa. Ele conseguiu unificar, sabe? Ele conseguiu unificar coisas que os outros não conseguiram, sabe? Ele unificou todas as tribos com alegria. Ele unificou, sabendo que era uma responsabilidade muito grande, mas ele conseguiu. Ele conseguiu unificar. Unificar é o quê? Unificar é reunir. Ele conseguiu reunir. Unificar é reunir, é transformar, sabe? Unificar é juntar, é tornar-se, podemos entender, tornar-se, colocar junto, em meio a muitos esforços, sabe? Ele conseguiu. Isso aqui foi algo que Deus deu. Ele foi um presente. Isso causou espanto. Mas Davi conseguiu. E o que me chama a atenção é que o ministério de Davi, o reinado de Davi, ele foi se expandindo. As pessoas foram entendendo, sabendo que era Davi. Davi, ele não era
perfeito, somente Deus. Mas Davi tinha suas qualidades. Davi tinha as suas qualidades, e as suas qualidades Deus honrou de uma maneira poderosa. E ele começou a ser muito perseguido por o Saul. A Bíblia Sagrada traz a revelação que Saul tinha um filho, e esse filho, por nome de Jonatas, ele, sabe o que me chama a atenção? Ele conseguiu ver Deus na vida de Davi. Jonatas, o Ionatã, né? Eu lembro agora de um Iona que eu conheci. Iona é o filho de uma serva de Deus, de um instrumento de Deus na terra, lá na Alemanha. Iona, olha aqui, ó, tá vendo? Então, Ionatã, ou Ionatã, Jonatas, ele como filho do rei Saul, ele se tornou amigo de Davi, porque ele viu Davi e que Deus estava com Davi. O que me chama a atenção é que ele tinha vários motivos para ter uma vida revoltada contra Davi. Porque Davi, ele assumiu um reinado a qual um dia o pai dele tinha sido rei. Davi, ele estava no poder, mas um dia o pai de Jonatas estava, ele podia ser um dos revoltados com Davi, mas ele gostava, ele sabia que Deus era com Davi, ele se tornou um amigo de Davi, porque ele sabia, amados, que Davi, ele tinha o coração voltado para Deus e era segundo o coração de Deus. Quando paramos para meditar Jonatas, quer dizer que Jeová, ele deu, ou Jonatas quer dizer presente de Deus, sabe? E eles eram verdadeiros amigos. Eles eram verdadeiros amigos, diz a Bíblia Sagrada, que por exemplo de amizade, ele foi morto em batalha, na qual Saul, seu pai, foi derrotado e também se matou. Observe comigo que eles viviam juntos com boas intenções, porque eu sempre ensino que quem é bom se junta com quem é bom, quem é verdadeiro se junta com quem é verdadeiro. Nunca dá certo, sabe? Nunca dá certo um errado com certo, um certo com errado. Não. Se um for tonche, o outro for certinho, não vai dar certo. Você está entendendo? Então, eles tinham respeito um para com o outro. A Bíblia Sagrada diz que Jonatas, conforme está escrito no capítulo de número 20 de 1 Samuel, versículo de número 38, a Bíblia revela que quando o menino ele chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá, vamos rápido, não pare. O menino apanhou a flecha, voltou. Aí no capítulo de número 39 diz que, sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: vá, leve-as de volta para a cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado, Saul do lado, Davi saiu do lado, Saul da pedra, e a Bíblia diz que inclinou-se 3 vezes perante Jonatas,
com o rosto em terra, então se despediram, deram um beijo um no outro, e a Bíblia diz que chorando Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Ali era uma despedida entre os dois, né? E eles beijaram na face, era o ósculo santo, eles se cumprimentaram de uma maneira agradável em uma despedida, aonde a Bíblia diz que ele disse a Davi: vai em paz, pois temos jurado um pelo outro, e em nome do Senhor, quando dissemos, o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi, ele partiu e Jonatas voltou à cidade. Queridos, aonde é que nós, o Espírito Santo de Deus, está querendo nos levar? Está querendo nos levar a uma situação, a um patamar, para que nós venhamos entender a vontade de Deus na nossa vida. Uma pessoa um dia me perguntou: pastor, eu ainda não entendo a chamada de Deus na minha vida. Para você entender a chamada de Deus na sua vida, é importante que você busque, você procure saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Nós começamos a entender que Jonatas, ele, como filho de Saul, ele viu Deus na vida de Davi, e foi por isso que ele honrou Davi. Foi por isso que ele não permitiu. É como se ele tinha tudo para estar do lado do pai, porque ele sabia que o pai queria destruir o próprio Davi. Mas se ele estava consciente de que Davi não tinha feito mal a Saul, ele ficou do lado, ele ficou perto, ele ajudou, ele cuidou, ele protegeu, ele avisou. Sabe, irmão, sabe por quê? Porque a fúria de Saul era muito grande contra Davi. E o Senhor está dizendo para você que está enfrentando lutas, está enfrentando dificuldades. Isso aí é a fúria de Saul para com você. Mas não se preocupe, porque Deus é aquele que cuida. Jonatas, ele viu a chamada de Deus na vida de Davi. Comece a entender uma coisa, que se você tem uma chamada de Deus, é importante que você entenda que essa chamada de Deus, ela deve ser reconhecida, ela tem que ser respeitada. Essa chamada, ela deve ser honrada por Deus. A chamada de Deus na vida de uma pessoa, preste atenção nessa palavra, a chamada de Deus na vida de uma pessoa, irmão, é algo muito maravilhoso, sabe? Porque existem pessoas que têm uma chamada de Deus, porém, essa chamada de Deus na vida da pessoa, se você não tiver cuidado, você nunca identifica. E é justamente sobre a chamada de Deus que eu quero trazer uma palavra para você. Sabe por quê? Porque quem tem uma chamada de Deus, irmão, ele procura valorizar a chamada de Deus. Quantas pessoas que se encontram sem quartel, sabe? Quantas pessoas que não se preocupam em buscar a Deus, em servir a Deus. Por quê, amados? Porque a chamada de Deus, quem tem uma chamada, ele nem sempre ele descobre a chamada de Deus na vida dele. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem a visão, sabe, irmão, de Deus, ele consegue identificar a chamada de Deus na vida da pessoa.
Então é importante que você entenda que se você tem uma chamada de Deus, você tem que investir nela, você tem que valorizar ela. Quantas pessoas sofrendo porque não valoriza, não investe, não dá ênfase, não cuida, sabe, irmão, da chamada de Deus na sua vida. O Senhor está lhe dando esse recado para você. Cuidar da chamada de Deus na sua vida. Sabe para quê? Para que você possa ser bem sucedido na chamada que Deus tem contigo. Por isso que é importante você valorizar. Então valorize a chamada de Deus. Procure saber qual é a chamada de Deus na tua vida. Deus não quer que você esteja no lugar errado, dentro da igreja, dentro da obra. Nós se deparamos com tudo e mais um pouco. Nós se deparamos com pessoas que têm a convicção da chamada, nós se deparamos com pessoas que não têm, que não sabem. Então procure saber. O homem de Deus, ele identifica a chamada de Deus na vida dos obreiros, na vida dos membros da igreja, sabe? Obreiro, pastor que não investe na igreja, que eu estou dizendo, no membro que chegou para trabalhar, no membro que chegou para fazer a obra de Deus, o servo que tem visão de Deus, Deus usa ele para identificar. Quantas vezes que eu já chamei pessoas e disse, ó, fulano, Deus tem uma chamada contigo aqui, ó, nessa área assim, não for aqui, é em outra obra, mas a chamada é nessa área aqui, é a área, irmão, é a área que eu tenho que saber, você tem que saber. Tem pessoas que estão dentro da igreja há 10 anos, 5 anos, tanto tempo e nunca fez nada para Deus, sabe? Quando não tem medo, é tímido, é tímida, quando não sabe ainda o que Deus quer com ele ou com ela. É importante que você procure saber o que Deus quer comigo. Deus quer me usar em que área? É o que? É no louvor, é na palavra, é na oração, é em que? Em que área? Na administração? Em que área Deus quer me usar? É importante que você pare para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque existem pessoas que estão perdidas, irmão, dentro da igreja. Perdido, que eu digo, é na chamada, não é perdido em outras áreas, tá? É na chamada, é porque não sabe ainda qual é a área que Deus quer usar, e eu tenho que saber, porque quando eu sei da minha chamada, eu foco nela, e a tendência é crescer, é desenvolver, é desarnar, sabe, irmão? É enriquecer espiritualmente. Você está entendendo? Não adianta, irmão, ir para a igreja, tá somente no oba-oba, sabe? Tá ouvindo palavras que massageiam o ego. Não adianta estar indo somente atrás da bênção, mas tem que ir também para abençoar. Você está entendendo? Abençoar, porque quando Deus, Ele por misericórdia, Ele nos usa na palavra, vidas estão sendo abençoadas. Você está entendendo? Vidas estão sendo abençoadas, vidas estão sendo abastecidas. Nesse momento, Deus está abastecendo muitas vidas que você, a sua mente humana e a minha, não consegue calcular a quantidade de pessoas que estão sendo alimentadas através dessa palavra. Vidas alimentadas. Pessoas que já se acordam com fome, com sede de palavra. Você está entendendo? Do alimento espiritual para viver bem. Você não tem ideia a quantidade de mensagens de zap que nós recebemos para a glória de Deus. Pessoas dizendo, pastor, eu tenho me alimentado, Deus tem me sustentado. Então, é a chamada, irmão. Começa a focar na tua chamada e começa a entender que quando Deus, Ele te usa, ou Ele começar a te usar, você vai estar abençoando vidas. Você vai estar fazendo com que alguém que está mal fique bem. Você está fazendo com que alguém que está na lama saia da lama. Você está fazendo com que alguém que está à beira do abismo saia da beira do abismo. A luta aqui de Saul
É porque ele não dava a amizade de Davi e Jonatas. Jonatas foi um grande instrumento de Deus, sabe? Porque primeiro Deus, claro, depois Jonatas, se não fosse esse amigo na vida de Davi, Davi tinha perecido se Deus permitisse. Mas ele estava sempre perto, ele estava sempre junto, estava sempre na batalha, estava sempre apoiando. Você está entendendo? Qual é a tua chamada dentro da obra? A gente sabe que dentro da obra tem de tudo. Tem aqueles que a gente olha e a gente diz, meu Deus. Nós chegamos a dizer, meu Deus, tem misericórdia, né? Tem misericórdia. Mas está na igreja, está pulando, sabe? Está marchando, está falando em línguas estranhas, e línguas estranhas bonitas, viu? Irmão, eu falo mesmo, não tem que falar, não tem mais que falar não, irmão, é verdade. É verdade. Sabe o que é que está faltando dentro das igrejas? Jonatas. Amoroso, cuidadoso, zeloso, que abraça, que entende, que cuida, que livra, que protege, sabe? Nós temos que saber, irmão, nós que somos servos de Deus, nós temos que identificar, seja um Jonatas, seja um Jonatas que abraça, nós temos que identificar as atitudes de Jonatas. Cadê? Por onde anda? Quem tem? Quem tem as atitudes dele? Ele diz a Bíblia que quando os dois se despediram, Davi chorou mais do que Jonatas. Ele chorou mais do que Jonatas. Jonatas chorou mais, Davi chorou mais. Porque ele sabia que um tinha um coração bom para com o outro, sabe? Eles estavam numa grande obra, mas ele sabia que eles eram amigos de verdade. Onde encontramos amigos de verdade? Amigos sinceros, amigos que, sabe, não está interessado naquilo que você tem. Irmão, onde estão esses amigos? Existe, pastor? Existe. E nós temos que ter muito cuidado, sabe? Amigos que choram com você na hora de chorar, amigos que abraçam você na hora de abraçar, amigos que lhe apoiam quando você precisa de apoio, sabe? O apoio que eu falo, irmão, é aquele ombro amigo, sabe? Aquela pergunta, tá tudo bem? São coisas simples que verdadeiramente são amigos. Então os dois eram amigos. Amigos que causava muito espanto, que causava muita inveja, que causava muita perseguição. Qual é a tua chamada? Qual é a tua chamada, irmão? Essa mensagem aqui, se for para entrar nessa profundidade, diz a Bíblia Sagrada que depois que fugiu Davi, ele foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo que Saul havia lhe feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá em Naiote, conforme está escrito no capítulo de número 19 de 2 Samuel, de 1 Samuel capítulo 19, versículo de número 18, diz que eles ficaram em Naiote, eles estavam, Naiote é lugar de profeta, lugar de homem de Deus. Quantas pessoas que já saíram de Naiote, quantas pessoas, meu Deus, que já não estão mais em Naiote faz tempo. Irmão, tá dentro da igreja, tá cantando, tá dentro da igreja, sabe? Mas não tá em Naiote, no lugar de profeta, não tá mais não. Já saiu faz muito tempo e o Senhor manda te dar o recado. Meu Deus, volte para Naiote com muita pressa. Volte para Naiote, o lugar de profeta. Volte para Naiote meu Deus. O Senhor está dizendo, volte para Naiote com muita pressa, senão eu vou lhe buscar. Eita, Jeová! Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Naiote significa
habitação, ou seja, lugar onde as pessoas ficam. O Senhor está, Naió também significa onde casa de profeta, onde fica profeta. Quantas pessoas que Deus escolheu para estar em um lugar, mas está em outro. As que Deus chamou para fazer uma obra, mas vive fazendo outra obra. E assim sucessivamente. Se for para entrar nisso aqui, irmão, sabe? Pessoas que Deus chamou para abraçar, mas não está abraçando. Pessoas que Deus chamou para pregar, mas não está pregando. Pessoas que Deus chamou para orar, mas não está orando. Está fazendo as coisas totalmente diferentes de tudo que eu faço. Totalmente ao contrário da vontade de Deus. Vem uma cobrança de Deus. Eu não sei o que é que você está passando. Deus é quem sabe você. Porque a palavra ela é verdadeira. A palavra tem direção certa. Você tem que identificar. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu não estou fazendo aquilo que Deus manda eu fazer, existe uma cobrança de Deus sobre mim. Alabacada calada comagai. Foi que Deus mandou você fazer e você não está fazendo. Chamada de Deus em que área que você não está querendo ir, que você não está querendo entrar, que você não está querendo colocar a planta do pé, que você não está obedecendo a voz do Deus Todo-Poderoso, que você não está aceitando a vontade do Espírito Santo de Deus. Eita Jeová, que negócio é esse? É porque Deus está falando a respeito de chamada. A chamada. Pastor, membro, igreja, e eu vou muito mais além. Talvez alguém possa até censurar o que eu vou dizer. Nada que fuja da ética. Mas eu vou ser sincero porque é a realidade. O pastor, irmão, da igreja, o anjo da igreja, ele tem por obrigação de identificar a chamada de Deus na vida da ovelha. A não ser quando ele não liga para a ovelha, sabe? Quando ele está querendo somente a lã da ovelha, ele não está nem preocupado se foi chamado para cantar, se foi chamado para pregar, se foi chamado para dirigir, se foi chamado para... Ele não está nem preocupado. Ele está preocupado com outras coisas, com a lã. Mas o pastor, que ele tem a visão de Deus, quando ele vê um irmãozinho, dá oportunidade, porque geralmente as oportunidades é dada justamente para identificar. Isso é pastor que tem visão de investimento na obra, na igreja e nas pessoas que estão ao seu redor para fazer a obra de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando é esse investimento, não erra. Mas quando não há, quando se coloca de todo jeito, que a grande realidade é essa, que tem muita gente que vive... Tem gente que vive doida atrás de carro, irmão. Tem gente que morre, tem gente que endoida. É, velho, assim, pastor, é. Tem gente que fica endemoniado por causa do cargo. Se não der, já sabe, né? Se não der, você deixa de ser homem de Deus. Você tá entendendo? Isso, essas coisas aí, a gente se depara na caminhada e não é uma coisa normal, sabe? Não é uma coisa normal, mas quem foi chamado para liderar, tem que liderar, irmão. Tem que liderar, mas o pastor tem a obrigação, sabe? O dirigente, um presbítero, um evangelista, ele tem a obrigação de identificar. Isso é quando ele está preocupado em ver a pessoa crescendo também. Porque não pense você que é todo mundo que quer ver você crescer na obra, não. Quer não, irmão. Quer não. As pessoas não querem ver o seu crescimento na obra, não é verdade? Eu estou falando mentira? As pessoas não querem ver o seu crescimento na obra. Quantas pessoas, irmão? Isso são coisas que eu não aceito. E são coisas que eu vou mais além. Não é de Deus. Pessoas que estão há tanto tempo na obra. Eu não estou aqui induzindo ou ensinando você a enlouquecer, correr atrás de cargo. Não. É a sua chamada. É a sua chamada. Sabe por quê? Porque hoje nós encontramos, porque são poucos mesmo, sabe? Poucos que pregam, poucos que cantam, poucos que identificam a sua chamada na obra de Deus. São poucos. E você precisa identificar. Vai ter o pastor, vem cá. Ô pastor, qual é a minha chamada? O senhor já me viu cantando, já me deu oportunidade. Pastor, eu quero uma oportunidade para cantar. Não é pecado não, sabe? Quando ele está preocupado, tem aquele que é disperso, nem liga, né? Tá nem aí. Tá nem aí, dá quando quer. Quando não dá, fica lá falando as balelas dele, sabe? É, irmão, eu falo mesmo, as balelas.
come o tempo todo, não dá oportunidade a ninguém. A igreja fica doente, os irmãos não ficam, aqueles irmãos sadios, abalizados na palavra, não tem interesse de buscar. Eita, a palavra hoje não dá para dar glória não é? Eu não estou nem aí, meu filho, a realidade é essa. Você pastor, você que está aí, comece a investir nos membros da igreja, comece a investir nas pessoas que estão perto de você, para que as pessoas possam crescer e enriquecer espiritualmente. Se você está num lugar que você não está recebendo investimento espiritual, pode pular fora. É, pastor, é. Pode sair, irmão, pode sair. Porque se não tem a visão, não tem, nunca vai fazer. Pastores, é preciso abraçar as coisas de Deus. A irmãzinha está com a sede de trabalhar, sabe, irmão? Quer ver quebrantar meu coração? A pessoa pediu uma oportunidade e eu não dar. Só quando não dá tempo, né? Só quando não dá tempo. Mas esses investimentos têm que ser feitos para você identificar a sua chamada. É a mensagem de hoje. Se tu estás em um lugar aonde tu não estás recebendo investimento espiritual para tu crescer, pode pular fora. Sabe por quê? Então você vai passar 5 anos, 10 anos, muito tempo e nunca vai sair da onde você está. Quantas pessoas que enterrou os sonhos, os projetos, chamada, as ferramentas, sabe, que Deus deu. Quantas pessoas, meu Deus, o Espírito Santo, Deus me revela quantas pessoas com a ferramenta enterrada, encostada, sabe, irmão? E Deus está dizendo para você que Ele tem uma chamada com você. E se você parar para meditar, quanto mais se esconde, mais o preço aumenta. Então, Davi, ele fugiu, foi falar com Samuel em Ramá, e lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Porque eles se sentiram seguros no lugar dos profetas. E se você parar, meu Deus, eu vou encerrar a mensagem que a hora manda eu parar. E se você parar para meditar, lugar de profeta, onde tem profeta, o diabo não chega. Chega não, irmão. Chega o quê? Ele sabe que vai se quebrar todinho. Você está entendendo? Onde tem homem de Deus, mulher de Deus, o diabo fica de longe. Irmão. De longe. Seja homem de Deus. Que antes que você mora, a gente se depara com tantas coisas, sabe? E quando a gente começa a aprofundar, a gente começa a ver quantas pessoas que não têm um testemunho na própria rua que mora. Irmão. Na própria rua que mora. Tenha testemunho, sabe, irmão? Tenha testemunho. Tem coisas que eu não posso nem falar no ar, porque eu tenho ética, sabe? Isso aí eu tenho. Isso aí eu tenho porque Deus me deu. Pela misericórdia eu tenho isso aí. Recebe essa palavra. Talvez essa palavra para você, pastor, não foi a palavra que eu estava esperando. Não posso fazer nada por você. Nunca espere da minha parte massagem. Aqui tem só mensagem de Deus. E é tudo conforme Deus manda. Eu poderia andar bem muito na Bíblia aqui, falar bem muita coisa, porque eu sei que a Bíblia tem conteúdo, mas a palavra de Deus hoje é essa. A mensagem de Deus é: identifique a chamada de Deus na sua vida com muita pressa. Eita, Jeová. Você está entendendo? O tema hoje é esse. Identifique a chamada de Deus na sua vida com muita pressa. É desse jeito. Receba essa mensagem que eu ministro todos os dias, toda hora, o tempo todo que for preciso. É no nome daquele que nunca pecou, Jesus!